As mais antigas representações de Jesus são datadas a partir da segunda metade do século III em diante, havendo, a partir do século IV, uma expansão de temas que retratam essa figura desse Jesus. Mas o interessante dessas iconografias é que Jesus é retratado pelos primeiros cristãos como um mago. Exatamente isso que vocês ouviram. Então, as mais antigas representações de Jesus não estão preocupadas em falar sobre como era esse Jesus de Nazaré, mas há um interesse em particular por um retrato de um Jesus mago, de um Jesus milagreiro, curandeiro. Não por acaso, entre os principais temas estão a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre as águas e uma em especial que eu quero abordar hoje aqui com vocês, que é o menino Jesus com a sua mãe recebendo a visita dos magos. Reparem, não falei em reis magos, apenas magos. E também não disse a quantidade. Mas primeiro, vamos rodar aí a vinheta para a gente dar continuidade ao nosso papo. Então, como eu estava falando com vocês, dentre as mais antigas imagens, as mais antigas iconografias que retratam Jesus, nós temos um destaque especial para a visita dos magos ao menino Jesus e sua mãe Maria. Para vocês terem uma noção, foram retratados cerca de 114 vezes. Do ponto de vista de temas, os mais antigos, o quarto, perdendo apenas para a cura dos cegos, a multiplicação dos pães e peixes e mesmo a representação de Jonas, que é aí entre as mais antigas iconografias cristãs, essa que tem um destaque. Então a gente vê uma preferência pelo tema do Antigo Testamento. Isso é um dado bastante interessante, porque a gente percebe então que o tema do nascimento de Jesus despertou interesse entre os primeiros cristãos ainda muito cedo. Inclusive, nós vamos ter dois evangelhos datados ali de finais do século I, por volta dos anos 80 a 100, que é o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, que trazem essa temática do nascimento de Jesus. Mas, do ponto de vista iconográfico, esse tema, esse assunto também já aparece muito cedo e com um grande interesse. Aliás, eu já produzi aqui uma minissérie sobre essas narrativas de nascimento, que eu dei o título de O Primeiro Natal. Eu vou estar deixando aqui em cima, né, o link para que vocês possam ter acesso, para quem ainda não conferiu o vídeo. Mas o fato é que o que eu queria estar abordando hoje aqui com vocês é que essa ênfase nessas narrativas de milagres é interessante, então, por uma escolha, por uma opção que está sendo feita pelos primeiros cristãos de retratar Jesus dentro desse ambiente mágico. E aí vocês podem estar se perguntando, mas o que tem a ver o tema da visitação dos magos com um Jesus curandeiro, com um Jesus milagreiro? Tem tudo a ver, gente. E por que eu digo que tem tudo a ver? Primeiro que as iconografias vão estabelecer mais ou menos um padrão, em que nós temos imagens como essa aí que estão aparecendo agora na tela,
de uma Maria sentada com o menino Jesus, a presença de magos e sempre uma estrela, essa estrela de nascimento. Essa estrela aí, ela marca, é uma característica de um ambiente mágico. Eu já falei sobre isso num artigo que eu produzi, inclusive falando sobre as narrativas de ressurreição de Jesus, que também vão estar aparecendo do ponto de vista iconográfico, essa marca da estrela. A estrela aparece na arte antiga cristã, tanto no nascimento de Jesus quanto na sua morte. E quando a gente olha os amuletos mágicos, a gente vai ver sempre a presença de uma estrela. E a estrela marca exatamente dois aspectos. A ideia de que o indivíduo que ali está nascendo ou morrendo é um indivíduo que tinha o seu destino já traçado desde o início, antes mesmo dele nascer. E que esse indivíduo, ele estava nascendo com um destino que seria um divisor de águas. Então, a estrela marcava o que a gente chama de homens divinos, semideuses. Então, reparem, o interesse, então, por retratar Jesus nascendo entre os primeiros cristãos já é uma preocupação em não se abordar sobre o Jesus histórico, mas esse Jesus teológico, esse Jesus dos milagres. Então, retratar ainda as imagens do nascimento de Jesus significa dizer que o que está se preocupando em falar é sobre esse Jesus teológico e não o Jesus histórico. Então, um Jesus milagreiro. Mas, para além da estrela, há outro elemento aí que caracteriza, então, esse tema da visita dos magos como um retrato de Jesus como um curandeiro, como um mago, como um milagreiro, que é exatamente a própria visita dos magos. Reparem, Jesus é visitado por magos. Então, isso estaria nesse aspecto, então, deixando muito claro que Jesus é um indivíduo que já tem, com a sua estrela de nascimento, marcando um diferencial, que ele é um homem divino, que ele é um semideus. Então, ele recebe o reconhecimento, já no seu nascimento, de magos. Então, nós estamos falando aí, a partir desses dois elementos que não se tem dúvida. O retrato escolhido entre os primeiros cristãos para retratar Jesus não é o histórico, mas esse Jesus, então, teológico. Porém, eu queria aqui dar uma ênfase em especial aos magos. Repare, eu estou aqui o tempo todo falando mago. Não falei reis magos, nem 3 reis magos. E por que eu estou dizendo isso? Porque se hoje nós não temos dúvidas que são 3 reis magos, e qualquer presépio que você vá olhar sempre serão 3 reis magos, isso não era um dado para os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos vão retratar cada hora de um jeito. Observem as iconografias que eu estou projetando agora na tela. Nós temos iconografias que colocam 2 magos, outros colocam 4, mas também nós temos o caso de 5. Isso é um dado fantástico. E se a gente olha os textos, alguns autores ainda vão atribuir 12 magos visitando Jesus. Então, isso é bastante interessante. E olhando o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, nós de fato veremos que não é dito no texto que eram 3 reis magos. Apenas é dito que Jesus foi recebido por magos. Os presentes que eram 3 e que isso, no transcurso do tempo,
acabou levando a chegar à conclusão de que eram 3 magos. Mas reparem, então essa é uma construção que será em longa duração. É necessário um longo debate que vai se arrastar até o início da Idade Média, ali por volta já do século VIII, para se bater o martelo de que eram 3 magos que estavam visitando Jesus. Então, o presépio, ele é claramente uma harmonização de narrativas do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Mateus, do proto-evangelho de Tiago, mas também de um longo trabalho feito pela patrística, que então vai definir que esses personagens eram 3 por conta de 3 presentes. Mas é interessante que mesmo na arte cristã, nós vamos ver que em alguns casos vão ser apresentados outros presentes, então também serão mais de 3. Então, uma polifonia aí com relação a essas figuras. Mas é interessante a gente se voltar também ao texto de Mateus, porque o texto de Mateus em nenhum momento diz que eles eram reis magos, apenas magos. Então, da onde deriva essa informação que Jesus foi visitado por 3 reis magos? Aí, para a gente entender como esses magos se tornaram reis, é importante, então, a gente perceber como autores como Tertuliano, Irineu, farão aí um importante trabalho de harmonização entre textos veterotestamentários, textos do Antigo Testamento, com essa narrativa de Mateus. Especificamente o Salmo 72, que eu vou ler os versos em específicos que foram utilizados então para afirmar que os magos descritos em Mateus capítulo 2 eram também reis. Diante dele, a fera se curvará e seus inimigos lamberão pó. Os reis de Tarse e das ilhas vão trazer-lhe tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe pagarão tributo. Todos os reis se prostrarão diante dele. As nações todas se curvarão. Então, essa é a passagem que vai ser utilizada, então, que, como no texto, no Salmo 72, não há nenhuma menção a magos, apenas a reis, mas em Mateus capítulo 2 vai dizer que esses magos foram lá justamente prestar, ver, visitar esse menino Jesus, então vai se harmonizar, vai dizer que eles eram reis magos. Então, isso é um trabalho de teologia fantástico. Reparem, isso não é história, isso é harmonização. Já dentro desse princípio de lógica que o antigo precisa explicar, então, o novo, então esses autores vão pegar esses versículos e vão construir essa afirmação de que esses magos eram também reis. Mas reparem, então, falar sobre o nascimento de Jesus, do ponto de vista histórico, é muito complicado. O dado mais concreto é que Jesus nasceu de uma mulher que engravidou fora do casamento. No entanto, toda essa informação sobre o presépio, enfim, a narrativa de nascimento, ela é uma construção já teológica para demonstrar, então, esse Jesus como um homem divino, esse Jesus como um mago. Mas, no processo aí de construção desse cânone, nós vamos ver que outras camadas estão sendo construídas em cima já dessa narrativa, desse núcleo narrativo presente em Mateus, que então fará com que
esses magos se tornem reis e 3. Mas esse é um trabalho que nós estamos falando que começa ali, finais do século III, início do século IV, quando aparecem as primeiras iconografias de Jesus no colo de Maria, recebendo a visita dos magos, e que vai se estender até o século VIII, onde, de fato, vai se bater o martelo, essa narrativa de 3 reis magos, e, inclusive, vão se atribuir nomes para esses reis magos e localizá-los também em diferentes áreas. Aí, de novo, uma clara narrativa teológica, então, de construir um discurso salvífico em que esse Jesus, esse Cristo Senhor, teria vindo aí para salvar as nações. Uma fala bastante diferente do Jesus histórico, que tinha um movimento marcadamente judaico e localizado ali para comunidades de resistência ao controle romano do século I. Enfim, galera, era isso. Boas festas e até a próxima!